Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TV Ara, da NET, do site do Jornal de Araraquara, as cidades buscam economizar água, mas esse bem que é finito, que não é eterno, o de Araraquara, por exemplo, não ganha a atenção que merecia. Onde está a previsibilidade que deve nortear a administração pública? Bebedouro, vizinha, adota reuso de água para praças e jardins, decorrente de parceria da prefeitura com a Citrosuco. A cidade sofre com a estiagem recorde deste ano, decreta racionamento e multa moradores que desperdiçam a água. Caminhão estampa a frase água de reuso, levada também para limpeza de escolas. Em Araraquara, a Cutrale, que já ganhou até rua da prefeitura para unificar os seus equipamentos de extração de suco, bem que poderia fazer uma parceria semelhante ao invés de jogar o precioso líquido. Está certo, depois de tratamento, de aeração e tudo mais, no córrego do Ouro. Uma parceria que seria bem-vinda e nós estaríamos valorizando o aquífero Guarani. Está começando Protagonista da História, edição 147. Hoje é um programa especial. Nós vamos rever o Wilson Luiz, jornalista e locutor esportivo. Gente que realmente fazia e acontecia naquele tempo em que a Ferroviária era realmente o nosso berço, a nossa referência. João Batista Galhardo, princípios do registro de imóveis, e eu gostaria logo de início mandar um grande abraço para ele e todos os seus companheiros de trabalho, porque o cartório número 1 de registro de imóveis está fazendo aniversário. Um grande abraço, minha gente. O profissional do direito, eu digo sempre, tem que ser criativo. Ele tem que resolver o problema. O vice-prefeito Coca Ferraz defende mobilidade urbana. Ele une o saber científico com a prática. Eu tenho tido a satisfação de fazer um trabalho que eu reputo de importante para a nossa cidade, sobretudo na redução dos acidentes, na maior fluidez do trânsito, maior comodidade, uma preocupação grande com o pedestre, com o deficiente. Walter Cury Rodrigues e a situação da Santa Casa, que vai ser referência no diagnóstico de imagem e persegue com muito amor a referência na medicina. Santa Casa de Araraquara, com o trabalho do Walter Cury e da sua equipe, é o lugar certo na hora incerta. A Santa Casa é o exemplo do partido da região de Araraquara. Se você olhar um lugar em que as atividades político-partidárias da nossa região canalizaram para um determinado setor, foi para a Santa Casa. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. E nesse cantinho da saudade, nós queremos focalizar, e a imagem diz bem, Rubens Cruz e Gaeta. Rubens Cruz e Gaeta, Gaeta e Rubens Cruz. Dois pilares da política representativa. Eles estiveram no Legislativo e no Executivo, que é o caso do José Alberto Gonçalves, o Gaeta, e o Cruz, indicado por Rômulo Lupo, esteve na chefia do Executivo. E aí, quando ele saiu do Executivo, ele indicou Clodoaldo Medina para ser o seu sucessor. E conseguiu. Dois agentes, dois cidadãos, duas pessoas que estão no coração do povo araraquarense. Rubão, Gaeta, até qualquer dia, amigos.
neste dia 26 de setembro, nós teremos aqui no pátio do colégio mais uma edição da Festa das Nações. Falar em Festa das Nações é lembrar de parte da história do Colégio Progresso. E neste ano nós teremos contemplados os países Bolívia, culturas africanas, Grécia, Estados Unidos, Portugal e Brasil. Com danças e comidas típicas desses países, lembraremos a necessidade de valorização de culturas diferentes e da construção da paz. Todos são convidados para a Festa das Nações do Colégio Progresso. Wilson Silveira Luiz nasceu aonde, cresceu, fez. Olha, este é o locutor das gerações. Eu nasci em Araraquara, na Rua 1, esquina da Avenida 30, vindo o professor Jorge Corrêa. Sou eu e tem mais 2 irmãos, né? E fiz o grupo escolar na Rua 4, com o professor Ciro. Posteriormente comecei a estudar no Duque de Caxias, mas por questões até de necessidade de trabalho, de ganhar um pão nosso, fui obrigado a parar. Posteriormente eu fiz Madureza, em Ribeirão Preto. E não dei sequência porque comecei a trabalhar, saí daqui, fui para o Exército em São Vicente, mudei tudo, então alterou. E foi isso aí. Filho de quem? Onofre Luiz, ferroviário, da ex-EFA, e Honorina da Silveira Luiz, minha mãe, que ainda é viva, está com 99 anos. A história conta, as cidades se desenvolveram ao longo das ferrovias. E a nossa Araraquara, por exemplo, que tinha a CPE, que era lá de Jundiaí, né? Mas tinha também a EFA, Estrada de Ferro Araraquara, que desbravou os sertões, como se diz na gíria, né? E até a barranca do rio lá, a divisa com Mato Grosso. Quantas cidades nasceram pela importância que era a ferrovia, que aliás uma das maiores injustiças cometidas com o progresso do Brasil foi eles terem abandonado a ferrovia. A ferrovia continua sendo até hoje uma das melhores condições para viajar, para transportar, para buscar, para conhecer, para fazer turismo. Infelizmente, acabaram com tudo, mas ser filho de ferroviário, eu, por exemplo, meu pai era da ferraria, ali perto da Rotunda, onde é a Rotunda por ali, e trabalhava na ferraria, era ferreiro especialista em tempero, de mole, etc. Tal. Então eu convivi muito tempo, vi a importância, com o Dr. Cardillo lá nos tornos, o pai do Wagner Bellini, e, enfim, gente que realmente fazia e acontecia naquele tempo em que a ferrovia era realmente o nosso berço, a nossa referência. Para atender a um monte de gente que quer entrar no rádio, o Wilson Luiz vai explicar como ingressou no rádio. E ali mais ou menos na altura da Avenida Arcângelo, ali não havia aquela avenida que passa em frente ao Melu, não existia, entre Rua 1 e Rua 0. E ali tinha uma residência ali, logo abaixo da Arcângelo, que eram 2 portas comerciais. E na época, o meu pai fazia parte do PTB, o PTB de Getúlio. Então, eu comecei a falar em microfone ali, no serviço do alto-falante da subsede do PTB, anunciando o GG, Getúlio Garcês. Foi ali que eu comecei a meu microfone. Posteriormente, tive uma rápida experiência como cantor no Clube 22 de Agosto, na Avenida Portugal, quase esquina da Rua 3, onde hoje é um edifício. Aí, na sequência, por questões de necessidade, eu acabei buscando emprego em Santos, e na época me apresentar para o tiro de guerra, acabei me apresentando no Exército, e acabei fazendo o Exército. Então, nessa época, no quartel, 2º Batalhão de Caçadores, existia o serviço do alto-falante. Aí eu participei com o pessoal lá de uma campanha para arrecadar disco, né, para o serviço do alto-falante, junto à Rádio Cultura São Vicente e tal. Aí comecei a falar ali, anunciar e tal. Tive mais uma pequena experiência como cantor no próprio quartel e na Rádio Atlântica de Santos, mas não deu futuro, desafinava muito. Aí depois, posteriormente, quando eu terminei o Exército, meu pai havia se aposentado da EFA e mudou para São Carlos para ajudar um irmão meu que tinha arrumado emprego lá, ele não queria separar.
Aí eu dei baixa no Exército e vim para São Carlos. Aí acabei ficando em São Carlos. Aí quando inaugurou a Rádio Progresso de São Carlos, que era o Antônio Walter que fazia, eu tinha um colega da fábrica de geladeira, Clima, Deone Speaker, não sei nem se você viu, era advogado. Ele foi convidado a fazer um teste na rádio. E eu fui com ele. Aí chegou na hora lá, o Antônio Walter me perguntou se eu já tinha ouvido a minha voz. Não, aí deu um gravadorzinho gelou, deu um jornal para ele, eu gravei algumas coisinhas e tal. Aí no dia seguinte ele mandou me chamar e esse colega meu nunca mais chamou. Foi onde eu comecei. Aí eu comecei a fazer, apresentar programa, fazer reportagem e tal, até uma época em que o Antônio Walter e o pai tinham que fazer exame, eles faziam a faculdade de Direito em Bauru, eles tinham que ir para lá e não tinha ninguém que fosse fazer um amistoso do Clube Atlético Bandeirantes lá em Franca. E eu acabei indo de ônibus, de São Carlos, de Araraquara, a barrinha não sei aonde, aí, de trem, depois de outro ônibus, e fui fazer o jogo. Aí o pessoal gostou, aí começaram a me convidar e foi embora. Aí posteriormente, recebi um convite do ex-deputado Leonardo Barbieri, do grande amigo nosso Arlindo Barea e do ex-deputado federal Pedro Marão, para mim fazer uma reunião com eles no escritório do Pedro Marão, lá em São Paulo, quando me foi feito o convite oficial para assumir o departamento de esportes da então Rádio Voz do Araquarense. Aí vim para cá e passou para a Morada do Sol, passei para a Rádio Cultura, onde me aposentei. E, graças a Deus, eu tenho só coisa boa para contar, porque a coisa mais importante de tudo, sustentei meus filhos, né, foi minha família, né, e também eu fiz uma legião de amigos que é incontável. E nesse meio tempo aí, em São Carlos, eu conheci a dona Cidinha, né, com quem me casei, graças a Deus, foi um bom negócio que eu fiz, e com a qual tive 7 filhos, são 10 netos e 6 bisnetas. E vamos que vamos. Depois de fatos da semana, nós vamos ter aqui João Galhardo para falar sobre um santo dono de terra. Pode? As mais da semana. O secretário José Carlos Porsani visita famílias acampadas em área ferroviária. O Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria teve acervo municipalizado. Moradores do Jardim Brasília participam de yoga na praça. Duplicação da abdunagem beneficia acesso à rodovia Araraquara-Ribeirão Preto, agora com mais segurança. Feirinha de animais nesse sábado, dia 20, das 9h30 às 13h30 no Parque Infantil. João Galhardo, na Igreja Católica, é verdade que tem santo dono de área de terra? É possível. De 1976 para cá, o sistema de registro imobiliário passou a ser o da matrícula. O que é matrícula? Eu, quando faço palestra sobre matrícula, sobre registro de imóveis, eu costumo dizer que a matrícula é o RG da propriedade. Assim como nós temos o nosso RG, que tem o nosso nome, tem um número, nosso nome, naturalidade, filiação, data de nascimento, que nos diferencia de qualquer outra pessoa, assim a matrícula serve para diferenciar um imóvel do outro, de forma de que eles não se sobrepõem total ou parcialmente. Então a matrícula nada mais é do que o RG da propriedade. Na realidade é uma ficha cadastral, onde se descreve a propriedade e se coloca o proprietário. E daí para frente, todos os atos feitos com relação a esse imóvel, sejam alienações, ou sejam vendas, permutas, doações, ou averbações de construção, de casamento, de divórcio, de separação, são feitos numa numeração, numa sequência, numa numeração seguida dentro dessa matrícula. Muito comum antigamente, numa oferenda, numa oferta, num pagamento de promessa, alguém doar um imóvel para Santo Anastácio. Ia no cartório, lavrava a escritura e o cartório registrava Santo Anastácio. Fábrica de Santo Anastácio. Você sabe o que é fábrica? Fábrica, na terminologia religiosa, é o conjunto de bens que mantém a igreja. E fabriqueiro é aquele que administra os bens da igreja, os bens da fábrica, bem como as suas alfaias e paramentos. Hoje, então,
Hoje, então, para abrir a matrícula, porque a lei exige que, por ocasião do primeiro ato, após janeiro de 1976, tem que abrir a matrícula com o respectivo dono. Agora, como é que vai se transportar para a matrícula o nome do santo, a paróquia Santo Antônio, a fábrica de São Benedito? A fábrica de São Benedito. O João Galhardo vai voltar neste programa para falar como resolver o problema, que não é tão problema assim, porque o santo não está querendo dispor de nada, mas saindo a terra do santo para outra pessoa. Como é que a gente pode fazer esse registro? Mensagem do Jornal Imparcial e, em seguida, o Coca fala sobre mobilidade urbana. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Coca Ferraz, além de coordenador do trânsito, é vice-prefeito e ele fala exatamente para esclarecer como exercer essas duas funções. Em particular, no meu caso, que o prefeito Marcelo Barbieri me deu a responsabilidade de cuidar da mobilidade urbana, que envolve o trânsito, o transporte coletivo, eu tenho tido a satisfação, né, de fazer um trabalho que eu reputo de importante para a nossa cidade. Sobretudo na redução dos acidentes, na maior fluidez do trânsito, maior comodidade, uma preocupação grande com o pedestre, com o deficiente, né? E tudo isso eu acho que faz parte de um trabalho que eu reputo de importante para a comunidade e isso me deixa feliz. Pois é, Polésio, a mobilidade, podemos dizer, resumidamente, que se trata do deslocamento na cidade. Deslocamento feito a pé, pelo pedestre, deslocamento feito por veículo qualquer, como automóvel, um ônibus, o próprio motocicleta, bicicleta, né? Mas, em linhas gerais, podemos dizer que a mobilidade é trânsito e transporte coletivo, em essência. A frota de veículos cresceu muito. Nós temos hoje, eu tenho dito isso reiteradas vezes, 70 veículos para cada 100 habitantes, que é o número próximo do Japão, acima da França, da Alemanha e outros países. Então nós temos muitos veículos. Tem locais que, se você não colocar o semáforo, nos horários de maior movimento, as pessoas simplesmente não conseguem atravessar. Seja o pedestre, seja um outro veículo que está cruzando uma via perpendicular. Mas o semáforo também, é importante dizer, ele traz segurança. Porque às vezes a pessoa, no horário de pico, como eu disse, ele fica tentando atravessar, não consegue, ele acaba se precipitando, tentando passar sem condições, sem a brecha necessária na corrente principal e acaba se envolvendo no acidente. Então o semáforo é necessário, é importante e nós vamos colocar ainda mais semáforos para deixar a nossa cidade com um trânsito muito seguro, que é o que todos desejamos. O Coca Ferraz viajou por vários países e seria interessante o que o vice-prefeito achou da cultura de trânsito por onde ele andou. Eu, durante um período de tempo, fiquei como professor visitante na Universidade de Lund, na Suécia. E um dia lá, o professor-chefe do departamento lá me convidou para jantar. Falou, olha, vamos jantar juntos, um dos professores vai passar para apanhá-lo no hotel e nós vamos jantar num restaurante no centro da cidade. E eu fiquei esperando, né, o professor passou na hora certa, a temperatura estava 15 abaixo de zero, estava nevando e nós saímos caminhando no hotel. E eu imaginei que o carro dele tivesse parado próximo ali e tal. Carro coisa nenhuma. Nós caminhamos até um ponto de ônibus, com essa temperatura baixa, nevando, até um ponto de ônibus, tomamos o ônibus e fomos para o restaurante. Aí jantamos lá, eu vi que o pessoal bebia o vinho e tal. Achei até estranho, porque esses países são rigorosos na lei seca. Não pode dirigir depois de ter bebido. Mas com temperatura abaixo de zero, né, Coca? Mas de qualquer forma, eu imaginei que alguém fosse me dar uma carona de volta para o hotel, né, de carro. Bom, acabamos de jantar e tal. O professor-chefe do departamento e um outro professor que estava, nós estávamos em quatro, aliás, o professor que me acompanhou, mais dois. Ele simplesmente passou a mão num capacete de bicicleta, apanhou uma bicicleta que estava parada lá em frente ao restaurante e disse que ia para a casa dele de bicicleta. Eu perguntei, mas o senhor mora próximo? Ele falou, a 15 quilômetros daqui. O outro professor também foi de bicicleta e eu voltei de ônibus com o terceiro professor que me acompanhava. Isso mostra o seguinte, Polésio, é uma outra maneira de encarar a mobilidade. A bicicleta é muito valorizada, não importa a condição climática, né? Então é um fato curioso, quer dizer, agora no Brasil a gente insiste com a bicicleta, muita gente insiste. E eu quero dizer para você, nós temos pesquisas feitas em Araraquara que mostram que algumas poucas pessoas usam a bicicleta. De maneira geral, a ciclovia não é bem aceita na nossa cidade. A ciclovia para o uso normal e tal. Várias foram construídas, ou pelo menos 3, né? E os moradores acham que aquilo não foi correto. O que nós precisamos, devagarinho, é promover a ciclovia, a ciclofaixa para lazer
E devagarinho educando a população para que no futuro, sim, nós possamos usar a bicicleta com segurança. Porque hoje, o risco de morrer andando de bicicleta em Araraquara, no Brasil, é 20 vezes maior do que de carro e 300 vezes maior do que de ônibus. Então, eu acho um pouco precipitado querer a utilização intensa da bicicleta sem preparar o ambiente. Estamos nos aproximando do final do ano letivo de 2014. Mas como quando algo termina, algo novo se inicia, nós já estamos preparando 2015. Por isso, iniciaremos as inscrições para os alunos que quiserem vir e fazer parte da história do Colégio Progresso a partir de 15 de setembro. Aquelas famílias que buscam uma educação de qualidade para os seus filhos podem vir nos visitar, conhecer o nosso espaço físico, nosso trabalho e fazer a sua inscrição pelo nosso site ou pessoalmente aqui no colégio. Será uma grande alegria podermos recebê-los para mostrar nosso empenho e a nossa dedicação com a educação. De volta ao João Galhardo, querido João Galhardo, como resolver o problema de escritura em nome de santo? Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas acho que não, hein? Eu entendo que hoje, onde está Santo Anastácio, deve-se entender, quando houve essa doação, deve-se entender que a intenção foi doar para a Igreja Católica Apostólica Romana, entende? Agora, quem representa a Igreja Católica Apostólica Romana nas circunscrições são as dioceses, criadas por bula papal. Então, se um imóvel de Araraquara estiver em nome da Fábrica de São Benedito, na realidade, a proprietária é a Diocese de São Carlos. Se o Papa amanhã, por bula papal, desmembrar a Diocese de São Carlos, criando a de Araraquara ou criando outra, com o desmembramento, os imóveis do território, do respectivo território, acompanham a diocese criada. Se amanhã for criada a diocese de Araraquara, os imóveis situados na circunscrição de Araraquara passam automaticamente para a diocese. Hoje há dispositivo, há legislação que as igrejas podem até adquirir personalidade jurídica. Mas é uma lei que não pegou. Por quê? Porque elas estão subordinadas às dioceses e ao direito canônico. Entende? Agora, o governo provisório de 1890, lembrei-me agora, através do decreto 119A, em 1890, outorgou legalmente personalidade jurídica à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu não vejo dificuldade, porque o profissional do direito, eu digo sempre, tem que ser criativo. Ele tem que resolver o problema. E agora com Walter Cury, provedor da Santa Casa, dedica a sua vida para a Santa Casa. Até quando tem a necessidade de colocar as coisas no lugar, ele dá uma volta para a Santa Casa e se acalma e fica tudo 100%. Muitas santas casas, o Walter Cury, estão passando por necessidade, fechando maternidade. Agora, qual o segredo da Santa Casa de Araraquara, que vai indo muito bem, obrigado, dentro das circunstâncias? A Santa Casa também, a maternidade da Santa Casa foi excluída, foi retirada da Santa Casa junto com a UTI neonatal, que era muito boa. Quer dizer, então a assistência materno-infantil está na gota. E atende bem, bem organizado, bem atendido, com um núcleo gestor médico bom. O Carlos Fernando faz um serviço bem razoável. E o grupo médico também, com planejamento, com atenção materno-infantil. E a UTI neonatal da Gota é perfeita. É o mesmo grupo que estava dentro da Santa Casa que foi para lá. A Santa Casa é o exemplo do partido da região de Araraquara. Se você olhar um lugar em que as atividades político-partidárias da nossa região canalizaram para um determinado setor, foi para a Santa Casa. E essa canalização foi feita em parceria entre a política partidária de Araraquara. Ninguém torceu para o touro. O grupo
do governo federal, através do Edinho, o grupo do governo estadual, através do Massafera, trabalharam no sentido de transformar a Santa Casa, que estava numa fase horrível há 10 anos, 8 anos atrás, num hospital viável como está sendo agora. Então, já falei para você, lá é o exemplo, eu vou te dar o exemplo. Está sendo terminado agora, em dezembro, a inauguração, um serviço de imagem regional para SUS. É para SUS. Feito para atender a micro e a macro região pacientes SUS. Nós podemos ter convênio, porque vai ficar de altíssima qualidade. Depois de mais fatos da semana, o Walter Cury retorna para falar sobre melhoria no serviço de atendimento. As mais da semana. O deputado Edinho Silva faz discurso no TG comemorando o encontro de 1984. Na próxima sexta-feira, Festa das Nações. Um grande evento com a marca Colégio Progresso. Você é convidado especial. A Comissão de Investigação dos Médicos da Câmara de Araraquara com dificuldade para sua composição. Inscrições abertas para Biologia em Foco da Uniara, de 6 a 8 de outubro. O presidente dos vereadores farmacêutico Iachuda recebeu Geice Sabonete com o projeto Rugby. Uniara faz seminário sobre direito, reunindo vários destaques, como Leandro Antunes e Tiago Romano. A Santa Casa é o lugar onde qualquer pessoa, de qualquer lugar, chega acidentado, é acolhido. Mas houve uma melhora muito grande de repasse e melhoria também no serviço apresentado. Aumentou assim em torno de uns 30% em cada procedimento. Mas tinha uma defasagem muito grande. Tinha, mas tem alguns procedimentos de alta complexidade que já são lucrativos. Nós estamos numa fase boa. Eu só quero que continue o ano que vem esse tipo de encarar o SUS como uma coisa importante, decente, que tem que dar um acolhimento e um tratamento melhor para a população SUS. Nós temos a pretensão de nos transformar num hospital de ensino, certo? Que nós já somos, com maior competência, com maior qualidade, principalmente em alta complexidade. Isso aí, nós estamos trabalhando em cima disso. Aí saiu esse projeto do Alckmin agora, da Santa Casa Sustentável, que a gente recebeu, está recebendo um aporte super importante, 1.100.000 mês, hein? 1.100.000. Já é o 6º mês que a gente recebe. Para quê? Para suplementar o SUS. Certo? E nós estamos fazendo não só custeio, nós estamos fazendo o custeio e a reforma com esse dinheiro. Minha gente da TV Ara, TV de Araraquara, NET, site do Jornal de Araraquara, muito obrigado. Obrigado pela honra da sua sintonia, da sua atenção e até a próxima semana, se o Senhor dos Senhores assim o quiser. Obrigado. Até lá.